Meus irmãos, por muitas vidas eu já passei, na Terra e em qualquer outro lugar. Como vocês já bem sabem da minha história de Ório, eu sou um espírito muito antigo. Vim aqui na Terra pela primeira vez como este fractal. Porém, em outras terras eu já vivi muito. Em outras terras. Porque todas as terras habitam na mesma terra. É necessário que vocês entendam, porque vejo que seu entendimento sobre isso, sobre as dimensões, ainda é muito escasso. Então irei passo por passo para que possa vos explicar do que se tratam as dimensões de verdade. É necessário que não se prendam em caixinhas enquanto eu digo tudo isso, está bem? Está bem. Se continuarem até aqui, é porque concordo. Para vocês, eu sou representado como espírito de Pleiades, mas eu não sou somente originado de Pleiades. Eu vim de outros mundos também, eu venho de outros mundos, em diferentes linhas de tempo. Até porque, como sabem, em Ori, os espíritos de lá, os Orianos, eles passaram por muitos locais, não só em Ori, enquanto ainda Orianos, e descobriam o que estava no cosmos, enquanto o dominavam, entretanto, o colonizavam. A mesma coisa aconteceu aqui na Terra, não é mesmo? Pelo vício na dominação, porque é somente o vício que prende os seres incrédulos ainda na incredulidade. Então todos se perderam, de algum modo aqui, por algum vício. Porém, este não é o caso. O que eu quero explicar aqui. Os humanos exploraram territórios, dominaram o mundo, dizendo que lá fora, lá em outras terras, em outros planetas, não existia vida. Dizendo que em outras estrelas não existia nada além de resquícios de uma vida antepassada, ou talvez de uma vida que ainda se formaria. Mas a questão é que vos mentiram de um modo descarado. Todos aqueles de Orion, todas, não somente os seres, todas as faunas, floras, todo o ambiente de cada planeta se misturou aqui. Por quê? Porque o ser humano decidiu roubar estas vidas e abrigá-las aqui, com os corpos que decidiram que seriam os avatares dessas consciências. Avatar, para quem não sabe, é o corpo que serve de receptáculo à alma ou à consciência de alguém, de um espírito muito além da carne. Então se prenderam nestes mecanismos de defesa para viverem nessa realidade. Se prenderam nessa realidade minuciosa, muito dramática e minúscula. Essa é a verdade. Todos vocês decidiram se prender aqui. Não quiseram evoluir, não quiseram expandir, então tudo tende a se repetir como uma roda de samsara, como dizem. E as mesmas canalizações se repetem para quem vê, as repetições para quem vê os déjà-vus. É o seu trabalho mudar a sua consciência nesse momento, porque o campo está aberto. Então, não briguem mais com vocês mesmos. Entendam o seu processo. Se estiverem repetindo demais, se estiverem tendo déjà-vus e já sabem o que fazer, não é preciso vir aqui dizer o que fazer. Porque a humanidade se prendeu nisso. Roubou toda a vida de outros mundos por conta disso. As abrigou aqui dizendo que tudo era seu. Dominou tudo como Orion dominou. Então suas estrelas, seus inúmeros orbes se formaram. Todos vivendo no que seria sua comunhão sagrada, mas não era nada disso. Eu preciso falar sarcasticamente desta vez, para que todos possam entender o que eu digo. Porque senão não será levado a sério. Não será. Com certeza não será. Eu já sei muito bem disso. Vendo tudo isso há um longo tempo,
assim como todas as sementes estelares, que não são pequenas como consciências, somente neste corpo aqui na Terra, hoje em dia, atualmente. Porém, nem todos que estão nascendo agora são sementes. Retirem este papo furado. Joguem isso no lixo, porque isso é mentira. Isso não é verdade. Sementes estelares vêm há muito tempo encarnando. É como se fosse uma lenda que surgisse na realidade em cada período de tempo específico, bem específico. Mas eu irei explicar isso num momento mais tranquilo, energeticamente. Porque o momento agora é de caos entre todos vocês. E isso deve acabar. E quando este vídeo acabar, vocês entenderão do que se trata todas essas dimensões. De energia, de matéria, de mundos. Porque tudo isso é realidade, constitui realidade em inúmeras formas, como se fossem formas de pensamentos, que se formam na realidade ou se repelem dela e formam uma linha paralela de sofrimento, onde uma versão reptiliana, draconiana sua, fica lhe enchendo o saco para que você possa crescer logo, para que você tenha um desafio, supere isso, porque senão você não irá expandir, continuará na mesma. Você continuará na mesma roda de samsara pela eternidade, sem esse desafio. Então isso é necessário. Esse ser que me puxa para baixo é você mesmo em outra versão, se glamuriando por viver a realidade não desejada. E se as feridas não forem realmente curadas, vocês viverão nestas realidades espenhadas, nesses espelhos para realidades paralelas, e irão viver mundos que não são seus. E sim presos em outras frequências coletivas, formadas, adulteradas por seres ditos como reptilianos. Todos esses estão numa esfera muito abaixo da consciência da evolução. Eles ainda não adentraram a consciência maior, que é a sua divindade, que é a sua luz. Eles ainda estão totalmente na sombra, na animalidade. Eles ainda não conceberam nada além dessa animalidade, porque é tudo que eles têm. É tudo que eles conheceram pela carne, porque eles só entendem pela carne. Então estes têm que conhecer pela carne. Aqueles mais intelectuais têm que conhecer pela mente. Porém, em algum momento surge uma quebra do seu próprio tempo, para que ele veja que não está no tempo certo. Se seu trabalho não for realmente intelectual, catarses irão sempre acontecer na humanidade, enquanto ela resiste à cura. Não é ela deixar a cura acontecer, é ela resistir à cura. Ela só acontece se você permitir, e não exige catarse alguma. Se você está tendo catarses imensas, você está resistindo às suas próprias emoções, aos seus próprios sentimentos verdadeiros, a todas as suas partes ocultas, porque tudo isso seria posto acima da superfície, seria visto por todos vocês. Não tem de terem medo agora. São partes suas, devem ser curadas, tratadas, como nas colônias, como dizem. Mas as colônias não existem da forma que imaginam. As colônias estão neste mesmo lugar, neste mesmo mundo, no mundo dos vivos e no mundo dos mortos, enquanto eles estiverem presos a este mundo, enquanto os seres vivos estiverem agarrando eles como seres negativos e vampiros, sentindo pena, dó deles, sem entender que o seu caminho foi necessário para a sua evolução. Não devemos julgar o espinho pela carne. Não devemos julgar a aparência pelo que acreditamos ser correto ou não para a humanidade, para que ela evolua. Isso não é humanidade, isso é desumanidade. Isso é um campo de roboticidade, criado por todos vocês para criar uma camada grossa o suficiente para resistirem a essas versões animalescas suas, a essas versões reprimidas. Porém, estas versões devem ser integradas, devem ser aceitas, devem ser, então, um só com a sua alma, com o seu ser divino que expande com a própria carne, com a evolução dela. Porque ele manifesta essa carne para que possa viver este mundo. Porém, o mundo
Não é composto somente de crenças, obviamente. Eles colocaram isso. Vocês veem as paredes quando o que há lá é o céu, o que há além das paredes. Não existe somente paredes. Espero que entendam minhas metáforas. Não há como falar de outra forma. É como pegar uma espada e enfiarem na própria cabeça. Se continuarem se martirizando tanto desta maneira. Vocês são seres celestes. O que vocês vieram fazer aqui? Vieram experienciar esta terra, esta matéria? Mesmo que absurdamente distorcida, mas vocês vieram. Para trazer uma claridade à distorção ou para trabalharem do modo que nos faz realmente se sentirem completos, inteiros em sua inteireza, com as suas partes sombrias, as suas partes de luz. Há curas que realmente devem acontecer, há vícios que realmente devem ser deixados de lado, vícios em se acreditar nessas parafernálias, nessas crenças que vocês engolem com grande prazer, externo, porém interno, uma grande decepção. Vocês entendem o que eu digo? Tudo que vocês acreditam se torna real nessa matéria. E eles se utilizam disso. A Matrix se utiliza disso a todo instante. Porque vocês não entendem do verdadeiro tempo, não entendem das dimensões. Não entendem de verdade como isso funciona. Então vamos lá, irei falar. Quando você se liga a uma série de TV, a um filme, a qualquer coisa, a uma imagem, você está dando força àquela imagem ainda existir, aquela série de TV, aquele filme. Aquele enredo todo, aquela história começa a criar mais forças e a resistir mais ainda na matéria, a viver mais na matéria. Se você ignora um pouco isso, para de olhar para isso, isso se desfaz. Não é preciso tanto sofrimento. Não é preciso tanto bloqueio. Você não precisa encarar isso, olhe para o outro lado. Você precisa encarar desafios, outras coisas mais, pelas quais você precisa passar, não para ficar preso numa roda. Vamos lá. Você é humano. Está como humano aqui. Você deve entender esses processos humanos. Siga em frente, olha para frente. Porque o caminho não é para trás. Olha para frente. Você está caminhando para frente, não para trás. E não está parado. E não está repetindo a mesma caminhada como a Matrix nos coloca para repetir e vocês aceitam como se não fosse nada. É como se fosse uma sala gigantesca do tamanho de um mundo inteiro, que é este mundo, a Terra. Criada com seus hologramas, suas fantasias. Vocês podem viver aqui da forma que imaginam, da forma que quiserem. Mas não podem cair na ilusão pensando que isso é realidade. Não podem cair na ilusão pensando que isso vai lhes trazer felicidade. Isso é uma mentira. De que este mundo vai lhes dar o que vocês desejam, isso é mentira. Mas de que vocês podem brincar com a fantasia para aprimorá-la, e tornar esta fantasia possível de trazer uma mensagem coerente à evolução humana, você fez o seu trabalho. Se por acaso isso lhe faz feliz. Se não, você ainda está ignorando uma parte sua. Está deixando ela trancada por muito tempo reprimida. E reprimir é aquilo, né? Atrai, repudia. Existe. Atrai, repudia. Porque vocês, seres humanos, muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes, é somente um alerta. Não conseguem resistir às suas tentações, aos seus desejos, como humanos da carne ou como alma. Independente. Um pouco sempre resta, um pouco vocês sempre fazem. Porém, atraindo isso, fazendo isso e depois reprimindo de novo, não é a solução. Apoiando a Matrix, depois se afastando dela, depois se aproximando de novo, vocês estão caindo no golpe novamente. Estão se prendendo na roda. E não é uma roda gigante, não. É uma roda de repetições.
Vejam só. A paranormalidade e a mediunidade existe em todos. Todos podem se utilizar disso. Não há separação, não há individuação quanto a isso. Todos estão ligados, coligados. Todos juntos com o mesmo fio energético. Está bem. Eu vou dizer uma experiência minha quanto a isso. Eu vou dizer uma experiência minha de um mundo muito distante. Não irei falar muito dele. O foco aqui é outro. Então, aquele planeta existiam muitas máquinas que dominavam. Porém, eu decidi viver como uma pessoa normal naquele mundo como humano. Eu não queria contato dessa maneira. Existia uma cidade gigantesca, porque engoliu as massas, toda aquela cidade de máquinas. E ficou uma partezinha minúscula, como se fosse vilarejos pequenos, um interiorzinho da Terra, com cercadinhos, pessoas normais convivendo juntas. Quando restaram poucas pessoas, elas se davam bem também. Não havia nenhum problema quanto a isso. Todos viviam em união, amor, paz. Brigavam de vez em quando, mas era parte daquela vivência. Tinha discussões normais, todos viviam, aceitavam uns aos outros, respeitavam, depois davam um abraço, se desculpavam. Todo mundo entendia todo mundo e manifestava suas reais emoções, seus sentimentos, seus desejos. Está bem. Lá, com aquele nível todo de leveza, me veio um acesso muito importante. Nunca me vinha acessos assim, pelo menos não dessa maneira, de modo a chegar em mim como uma inspiração e me abrirem a mente dessa maneira. Muitos conseguem fazer isso hoje, já que isso é um grande avanço. É um grande nível de leveza, aliás. Porque não se tem como fazer nada sem leveza. Em nenhum mundo que seja. Não há como avançar sem leveza. Então tudo bem. Com toda aquela leveza, com toda aquele compartilhamento de emoções, sentimentos, eu estava descontraído, leve, não estava trabalhando naquele momento. Para aquele mundo, aliás, trabalhava de forma humilde. Todos juntos ali naquele vilarejo bem pequeno, muito pequeno mesmo. Então, me veio uma inspiração. Me veio uma expansão de consciência. Me veio tudo o que eu precisava saber num instante. Com tamanha leveza, com a historinha. Uma historinha péssima que poderia ser contada a crianças. Mas era um mundo real. Como qualquer história conta. Bem, enfim, vamos prosseguir. Eu estava lá. Recebi aquele acesso. Ainda conversando com todos. Eu vi, peraí, tem. Eu ainda disse isso. Peraí. Na linguagem daquele mundo. Tem algo que não está certo aqui. Tem algo além do que eu não percebia antes. Tem algo além do que meus olhos antigos viam, agora eu estou vendo mais além. Naquele momento eu conheci tantos diabos quanto eu conheci de anjos. Naquele momento eu vi a realidade. Me veio assim inspiração do próprio universo, do meu eu superior. E sou eu mesmo aqui se comunicando com vocês, com todos. É basicamente a junção de todos os acessos que várias consciências tiveram em outros mundos. Eu, como eu superior Uraniel deste fractal, trago a ele as inspirações para livros e outras canalizações de outra maneira também no cotidiano, de outras formas. Tudo é trazido intuitivamente dessa maneira, como eu disse. Total leveza. Senão a mente interfere, mas mesmo assim cria uma realidade e minha consciência absorve e pega todas juntas. Então vamos supor, tem uma experiência lá em Marte que eu estou vivendo, só uma suposição. Então, eu, como eu superior, eu sou basicamente o registro acástico de todas essas experiências de meus fractais. Eu coleciono todas essas minhas histórias, deixo lá como um livrinho arquivado no meu subconsciente, na minha mente, e é vivido dessa maneira, de modo paradoxal, no passado, recuperada aquela informação vivida em Marte naquele mesmo instante que vem a informação, é vivida. Então,
Naquele momento, com aquele meu fractal, com aquele meu personagem, eu estava tão leve que eu tive acesso a este banco de informações da minha própria alma, que se ligava a todas as minhas subdivisões, independente de tempo, em passado, presente e futuro. Espaços diferentes, isso não importa. Então eu peguei tudo, armazenei dentro de mim, e aí me tornei um campo de informações chamado Daniel, com todas essas vivências que juntam meu superior. É basicamente um modo de se explicar isso mais tranquilo para todos vocês, tá bem? Então eu tive acesso a essas informações dessa maneira, com essa leveza toda, e eu recebi dessas informações. Eu recebi uma perspectiva diferente e, portanto, girou uma chavezinha, expandiu um acesso ali enorme e eu trouxe para aquele mundo. Não era bem sobre as máquinas, mas eu levei para as máquinas. Foi uma energia que me trouxe uma perspectiva diferente, um campo mais aberto, esse campo de informações do eu superior, que sou eu, trazendo tudo isso agora. Então, o fractal capturou aquelas informações. Ok. Também é dividida com todos os outros quando eles estão leves, quando é para vir, no momento em que os tempos intercalam em energia. Em energia, porque os tempos não são divididos em passado, futuro, um passar de momentos, cenas, imagens, histórias, independente. O tempo é energia. Quando elas escalonam, elas se unem, então todos os meus fractais conseguem o mesmo acesso. Como se fosse uma pirâmide indo subindo degrau por degrau lá na evolução. Como vocês usam na classe social, é horrível essa simbologia, porém vou me utilizar disso. Eu estou me utilizando no caso. E eu trouxe para aquele convívio mundano meu, para aquela história, tudo aquilo. Vocês vão ver que tudo que eu estou falando aqui vai chegar onde vocês queriam que chegasse. Sobre o que eu estava falando, multidimensões, paranormalidade, mediunidade, tudo se trata da mesma coisa que eu já estou citando aqui, aliás. Todos esses acessos do eu superior. Então, eu trouxe para aquele convívio mundano. Para todo aquele enredo criado pela Matrix daquele mundo, pela organização sistemática daquele mundo. Então eu peguei e ouvi. Aqueles que constroem máquinas não estão errados. Nós também não estamos errados aqui por vivermos nossa vidinha nesse vilarejo. Eu não disse bem desse modo, mas estou simplificando para vocês. Eu entendi. Eu entendi uma coisa que não foi me falada nem nos meus períodos de escola, estudo, nada disso. Lá eu tive um acesso importantíssimo para minha alma. Tudo aquilo é capturado, registrado, e no mesmo instante, aquele mesmo fractal consegue aquilo e os outros expande para os outros e os outros têm acesso. Então a informação que ele acessou fica registrada. E por ele mesmo acessado no passado, criando uma memória, uma forma na história de outro enredo, formando este ser no vilarejo que eu digo. E aí ele comunicou com outros no mesmo tempo, no mesmo instante. Não teve alteração de tempo, localidade nenhuma, como veem aqui. É sucessão de momentos. E teve a ligação. Usa esse gesto para representar a ligação entre todos os fractais num tempo específico, onde captura a mesma linguagem, o mesmo entendimento, o mesmo conceito. Isso é linguagem universal, tá? Informações. Nível de informações. Linguagem espiritual, linguagem mental, linguagem que for. Sem sistematizada por esses governos. Naquele momento, eu também tive acesso a alguns espíritos. Consegui ver alguns de relance, uns mortos, a quarta dimensão, como chama. Todos. Só que não vi eles como espíritos. Eu olhei bem profundo neles e eu vi uma energia lá no fundo. Eles tinham um arquétipo em volta deles que constituíam, claro, a massa espiritual deles como o corpo deles, um arquétipo deles.
Eles viveram na realidade. Então, lá no mundo espiritual, aquilo se manifesta porque também fica registrado no mundo e fica ali, tá bom? Tudo que Allan Kardec trouxe é muito raciocínio lógico, humano e muito preso na matéria. Tudo que eu trago aqui é muito mais expandido, porque não é bem daquele jeito, tá bem? Espero que esteja aberto essa informação. Então, porque tudo aquilo está muito ultrapassado. Mas então, naquele momento eu vi essas energias circulando em minha volta, todas tentando acessar meu corpo em milissegundos, assim, muito rápido mesmo. Eu só sentia a informação e depois eu conseguia ter um entendimento daquilo, um raciocínio sobre aquilo. E lembrar daquilo, transferir também para as minhas memórias. A mesma coisa funciona com o mundo, ou ligando as peças. Então, um acesso muito minúsculo a mais sobre a realidade. Já foi uma expansão enorme. Todas aquelas energias, todos aqueles arquétipos sempre rondam o campo energético da memória do mundo tridimensional, falando sobre o mundo de vocês aqui, para vocês terem uma noção melhor sobre a realidade de vocês primeiro, para entenderem o todo. Então, este fractalzinho, esta Terra, esta terceira dimensão, funciona naquele mesmo modo, nesse sentido aí das energias. Todas essas energias vieram tentar incorporar em mim, encarnar, literalmente, encarnar, incorporar. E eu estava deixando inconscientemente muitas assumirem o controle. Porém, aquilo foi necessário para eu ter um entendimento maior ainda sobre aquilo. Só depois de muito tempo eu consegui entender tudo. E alojar as peças ainda naquela vida, eu consegui. Quando estava acontecendo uma rebelião lá com as máquinas, os seres humanos. Tava com os humanos. Só que antes mesmo eu já tinha entendido. As máquinas não estão erradas. Eu também não estou errado. Eu tenho a minha convicção. Todos aqueles que criaram, no caso as máquinas, não estavam certos ou errados, não tinham parâmetro. Para aquele sistema de controle, aliás, eles estavam certíssimos. Para mim, eles estavam errados, como um ser humano, como um ser individual naquele mundo. Isso é ser humano. Para mim, meu mundo não tinha nada a ver com o deles. Eu não me ligava com o deles. Porém, com tanta leveza em volta, com tanta natureza em volta, com uma conversa natural também entre seres daquele mundo, me surgiu isso. De um modo muito além, não só com as palavras que eu digo aqui. Foi um sentimento que me arrepiou por inteiro. Senti cada vértebra do meu corpo me mandando esses mesmos sinais. Então não foi problema conceber todo o resto, porque minha mente já foi fazendo trabalho de raciocínio logo em seguida. Só que eu fui entender mais a fundo ainda, mentalmente, ainda naquela superfície, naquele enredo, naquela história. Lá no período da Revolução, claramente não somos massacrados, mas eu entendi no mesmo instante. Esse é o papel deles. Inconscientemente eles estão fazendo isso. Eu não tenho nada a ver com esta realidade. Por mais que claramente eu tentei interferir porque era o mesmo mundo, e nós fizemos tudo isso. Nós mesmos, humanos, naquele vilarejo, fizemos isso porque eles iriam tomar o nosso vilarejo também. Nós também fomos arrogantes pensando que tudo era nosso. Porém, nós os considerávamos arrogantes da mesma maneira. Naquele momento eu entendi, eles estão fazendo tudo isso por domínio. E quando eles entenderem a realidade, para eles evoluírem, eles vão conseguir evoluir com isso. E tudo que aconteceu devia acontecer. Era claro que ia acontecer. Porque o que está no passado já aconteceu. Para mim, para a consciência superior, tudo está no passado porque já foi. Toda a matéria já se sucedeu, já se desenrolou. Tudo já aconteceu. É uma pequena e grandíssima história.
uma pequena para mim e grande para vocês, que estão experienciando como fractais individualizados do próprio eu superior de todos vocês, esta grandiosidade também como um fractal para a sua experiência. Então eu estava vivendo naquele mundo com outras dimensões, que era deles. E aquele lance dos espíritos, das energias, tentando incorporar em mim, eu entendi claramente. Toda energia, toda onda de energia, de informação mais sutil sempre tenta encontrar um corpo inconsciente na matéria que não está sendo habitado. Pode ser até mesmo entre os vivos, entre aqueles não conscientes sobre a sua realidade. Então essa energia busca logo encarnar, busca logo se materializar. Sendo demônio, sendo anjo, sendo o que for, tenta encarnar. Sendo vilão, sendo herói. As mesmas palavras de modo diferente sendo ditas. As mesmas energias tentavam vivenciar pelo menos um período minúsculo na matéria. Um momento minúsculo o suficiente que fosse para eles, né, quando os seres de lá estivessem um tempo inconscientes. O tempo que seja. Um mínimo tempo que é o suficiente para eles então tomarem o corpo, fazerem algo ali e vai. Quando o corpo tomar consciência. Porém, são várias energias. Espero que vocês entendam isso, porque isso de espíritos, como dizem, não é bem dessa maneira. Eles, naquele ponto, tentavam incorporar a todo instante, tentavam conseguir um corpo e se religarem àquele mundo com as informações já abrigadas naquele arquétipo para revivenciarem tudo aquilo. Seria o seu modo de se manterem seguros, firmes. Porque as energias que pairam por aí ficam brigando entre si, como se fosse amando daqueles conscientes e depois tomar consciência deles quando eles estiverem conscientes. Tem tanta guerra pairando no ar que eu não vou nem citar. Toda energia, ela tenta encontrar um ponto de ligação na matéria, em qualquer matéria que seja. Tenta encontrar uma forma de se ligar novamente. Então, vou falar vendo de outro modo a história, tá bom? Eles estavam vivendo numa dimensão específica entre as máquinas. Nós do vilarejo estávamos vivendo em comunhão, mesmo no mesmo mundo. E a mesma coisa acontece aqui, só que com fractais minúsculos, ou seja, subdivisões, 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 subdividindo cada vez mais em quesito energético. E essas dimensões ficam pairando no ar, ficam conflitando entre si, sem entender que aquela dimensão é outra, esta é uma. Se deixar, ficam conflitando pela eternidade para verem quem ganha, continuando competindo para ver quem é o melhor, quem merece mais, para ganhar mais território de uma forma também a colonizar tudo.
e não deixar nada para ninguém. A questão do roubo das vidas dos outros mundos surgiu aqui na humanidade, entre ela, toda a sua população, por conta da crença de que não existia vida fora do planeta. Isso está mudando aos poucos, está se encaixotando, está voltando ao seu processo. Ou seja, tudo que foi roubado está voltando para o seu lugar de origem. Isto seria o lugar de origem, tá bem? Então todos aqueles que não são humanos iriam para fora, até o processo final da atualização, aqui neste mundo, para que se tornasse somente humano e fosse circundada por todos estes seres extraterrestres. É uma possível linha de tempo, não estou dizendo que é única. Porém, a mesma natureza da Terra também existe em outros mundos. Eles se ligam como uma corda. A onda tenta encontrar um pedacinho igual na matéria, lembram-se? Não encontrando ele, eles encontram mais abaixo. Se subdividem mais e mais e mais até se adensarem o suficiente para criarem um corpo. Toda energia acaba fazendo este processo. Então cada pedacinho de grama, vamos supor, vamos supor algo melhor. Uma árvore com folhas verdes e outra lá em outro local do mundo, folhas rosas, as flores de cerejeira do Japão. São duas dimensões, são dois mundos completamente diferentes. Porém, este roubo foi ocasionado para que ficasse somente para a Terra, uma forma de colonizar tudo como humanidade. Então, o Avatar continuou, o Avatar selecionado, que foi dito a todos que é natural, que não ia modificar, continuou para que não se modificasse. Tudo funciona como deve acontecer, para o bem, para o mal, como for. A linha de tempo, a dimensão de cada ser vivo. Constitui cada ser vivo. Então, uma mudança grave de tempo gera uma dimensão oposta, tanto em local quanto para vocês, o local, o espaço para vocês, quanto no tempo, aqui dito por vocês. Possui uma diferença de dimensões, porém ao mesmo tempo estão conectados pela mesma matéria sólida. Vejam só. O mundo, o enredo, a história, sempre irá encontrar um ponto para se criar na matéria, em qualquer mundo que seja. Encontrou aqui, vamos supor, as flores de cerejeira, aquela informação, aquele arquétipo, encontrou uma forma de se materializar com aquele corpo que já tinha no plano espiritual, na terceira dimensão aqui, lá no Japão. Então encarnou com o seu arquétipo, como mesmo não sendo humano, como uma árvore, dando frutos ou não, sempre. Não importa a forma do que seja, ou a informação, sempre irá encontrar inevitavelmente um ponto coerente no espaço-tempo e se desdobrar na matéria. Isso também acontece nos sonhos. Quando a informação paira no ar como se estivesse começando a se firmar na terra, mas não se firma. É arrancada facilmente. Então encontra um receptáculo
e precisa daquele sonho e vai. Assim como lá precisou daquele conflito entre humanos e máquinas, para que eles percebessem algo com aquilo naquela vida, ou em outra vida, em outro mundo, de qualquer maneira que seja. Eles iam aprender algo com aquela história, porque é uma história, e tem que ter um papel de ensinar. Uma história não é uma história sem trazer um aprendizado, sem trazer uma sabedoria, um conhecimento, uma expansão sobre aquilo. Senão, sempre a humanidade ficará presa em caixinhas. A história é contada para vocês para reprimirem, para suprimirem tudo. E essas mesmas dimensões, as flores de cerejeira, por exemplo, que podiam viver em outro mundo, que estão vivendo aqui, em outro tempo vai se desdobrar e estar lá também. Vai se refletir como um espelho e sair daqui, como um portal. Mas, como eu disse, é uma possível linha de tempo onde tudo isso se esvai e só fica a Terra como Terra, Gaia como Gaia, não abrigando inúmeras formas de vida dessa maneira. Porque seres extraterrestres vieram para cá e trouxeram toda a energia que nos seguia para cá. Todas essas ondas, que então encontraram uma forma de se firmar, uma forma de se materializar. Tanto santos quanto diabos, como diriam aqui. Então todas essas roupagens são só níveis de frequência, são só níveis de tempo. Pensa que o tempo é uma escadaria. Ou ele sobe diagonalmente, assim. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, pode cair e fazer um processo ondulatório, onde ele se faz primeiro numa roda, depois vai se formando como uma espiral. E esse espiral pode se afundar mais e mais e mais e mais e mais, se confundir tanto com a sua realidade, como pode também desfazer o nó e voltar lá ao ponto inicial. Isso que eu estou trazendo agora pode ser de entendimento zero para muitos. No futuro, vocês entenderão melhor conforme a experiência, conforme a leveza do ser. A mediunidade, a paranormalidade, é o acesso a todas essas dimensões. E ela acontece aqui fisicamente. Porém, se prenderam somente na matéria, dizendo que só existe a Terra. Este foi o perigo. Então vocês se afeiçoaram isso como um planeta com vida, o único planeta com vida nesse cosmos. Foi o que a Matrix empregou no sistema, na mente. Eu estou dizendo quanto ao coletivo por inteiro, como humanidade, está bem? Então toda esta informação também ficou gravada. E foi repetida, 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 repetida. Por quê? Porque se pronunciou aquilo milhões de vezes. Bastava deixar de enxergar aquela percepção, deixar de enxergar aquele lado, olha para o outro. Vai ver outra coisa. Vai ver outra dimensão. Naquele momento em que eu tive aquela leveza, vários acessos, várias energias vieram até mim. Algumas trouxeram acessos importantes, outras trouxeram mentalidade muito infantil. Claramente, estar na dualidade, estar na forma, sempre requer persistência naquilo em que se acredita. Então, se render a uma dessas energias não era a minha decisão, ao menos. Então, eu não caí naquela energia. Naquelas energias em que não colaboravam com a minha dimensão para trazer algo a mais a ela. Eu deixei ela lá. Conforme vinham aqueles acessos e a minha visão da minha própria dimensão ia aumentando. E eu podia ver a fronteira entre a minha e a deles. Elas estavam conflitando entre si ainda. E continuaram conflitando até o final. Até que um cometa destruiu tudo no final. Infelizmente. Mas depois reinicializou todo o processo de individuação novamente e a humanidade de lá conseguiu evoluir uns períodos de milhões de anos depois.
Muito tempo levou, mas todos precisavam daquela história. Aquele planeta em si, aquela energia do planeta precisava daquela informação. Então, o acesso ao cosmos, à paranormalidade, é somente o acesso a todas as dimensões de todos os seus irmãozinhos queridos em volta de vocês. Próximos, lá no Chile, lá no Equador, onde for. Porque todos estão juntos dentro da mesma camada grossa de consciência, não de matéria. E todos tentam buscar uma experiência na matéria, todas essas ondas e todo aquele cubo, vamos supor, um cubo não, vamos supor que fosse uma esfera, como é o mundo aqui, como é visto, e se dividisse, se ondulasse essa esfera como se fosse uma linha desenhada como se fosse um lápis que tivesse escrevido aquilo numa folha de papel. Então começava a se desenrolar e todo aquele fio que unia toda a esfera numa coisa só ia se dissipando. Porém, tudo aquilo ainda estava unido. No final, lá onde era uma esfera, estava unido. Naquele tempo, e tudo se unia, entrelaçava, mudava. Algumas energias se juntavam, viviam juntas. Em determinadas experiências, conseguiam certos aprendizados, certos ensinamentos que necessitavam, certas experiências como ensinamentos. Não livros como informações mentais. Também são necessários, até um certo ponto. Então toda energia, todo arquétipo, tenta encontrar um ponto de receptividade o suficiente para se materializar. Vamos dizer que eu estou canalizando, trazendo tudo isso agora, em mim mesmo neste fractal, dessa mesma maneira. Não há separação, não há divisão. Todas as dimensões também podem se encontrar, se ondular o suficiente para se mesclar entre si e criar uma realidade toda bagunçada, como foi aqui criado, como foi aqui pressuposto. E os ditos extraterrestres que deviam estar no espaço estão aqui, numa paralelidade diferente, como se fosse num mundo paralelo. Só que uma coisa que vai deixar vocês mais abertos ainda. Todos aqueles arquétipos, com tudo que eu disse sobre essas energias, a esfera unida, iam se dividindo. Todas essas energias eram o mesmo ser, não é mesmo? Era a mesma consciência, no final de tudo. O que eu via naquele momento, porém depois eu esqueci claramente, mas o que vinha naquele momento, aquela consciência a mais sobre a minha própria vida. Eu não via aquelas energias lá no fundo, lá naquela luz, como se fosse um coração aqui, só que como uma esfera, se formando como uma esfera de luz, em vez de um coração físico humano, ou o que seria naquele mundo mais diferente, mas enfim, aquela esfera de luz. Naquela esfera de luz dentro da forma daquele ser sutil, transparente, onde eu via aquela forma dentro dele claramente, porque obviamente, né, o corpo transparente daquele modo, conseguiria ver com total claridade. Então vi aquele núcleo do próprio ser. E eu vi, nossa, no final eu sou só isso. No final de tudo eu sou só isso. O mesmo ser se mostrando como diabo, anjo, arcanjo, zumbi, inconsciente, seja o que for. Em um zumbi, um se aproveita do outro, os inconscientes. Lá tem sua energia sugada, obviamente, porque não estão usando a sua energia para nada, então é somente uma forma de reciclar. O outro utiliza para ele.
Porque senão ele ia explodir com aquela energia, não dá. Não pode ficar ali trancafiado. Tem que ser compartilhado. E se ele não compartilhar muito tempo, ele vai sendo sugado de uma forma que vai tornando sua própria aura energética receptora a todas essas mesmas energias que retiram tudo. Todas essas informações positivas e negativas. O que for de proveito para eles. A alimentação é isso. No plano espiritual. Então entendem? Da mesma forma que um leão se alimenta de uma zebra, funciona da mesma maneira. Só que energeticamente, aí usa o arquétipo do leão, suga da zebra, vai com tudo, sugando tudo que for possível e volta. Não fica só ali. Então as energias ficam se conflitando assim, uma sugando a outra, por estarem conscientes sobre a sua própria vida, ou elas se mesclam de um modo muito confuso, como foi aqui. Sem um conceito, sem um significado mais abrangente que pudesse dar vida a uma matrix melhor e rodeasse toda essa humanidade, pelo menos enquanto ainda na terceira dimensão. Mas claramente os de baixo vão sugar os de baixo, enquanto os mais do meio, do alto, que não estão buscando aquele conflito, aquela guerra ainda, entre dimensões diferentes, eles vão entendendo cada vez mais as dimensões. Que uma matéria, uma informação de uma matéria de um livro é diferente do outro. Não pelo que está escrito neles, mas pela sua energia. Da mesma forma que a porta de um guarda-roupa é diferente da do outro, energeticamente. E tudo aquilo se mostra na matéria. Mesmo se for idêntico, ainda há uma mudança interior ali na sua camada de constituição física, material, nas suas madeiras, no que for. Um pedacinho sempre será diferente na matéria. Para criar uma divisão dos dois, senão eles se tornariam um só. Da mesma forma que quando um ser compreende que não é diferente do outro, ele se une com ele. Então as suas vivências, as dimensões da sua vivência, não contrariam a dimensão da vivência do outro, a experiência que ele tem. Ele está vivendo numa energia, num tempo e espaço totalmente diferente. Será que dá para entender agora? Que não há distinções, não há separações quanto a bem e mal. Cada um está vivendo o que precisava viver ali. Vivendo a matéria que precisava viver. E a matéria lhe dava o que era necessário. Se ele não se alimenta de um modo, ele se alimenta do outro. Até não precisar mais de alimento. Até entender que tudo constitui em tudo e tudo é uma coisa só. Com funções diferentes. Mas entende que uma realidade não desfigura a outra. Em que elas caminham algumas em direção ao futuro, algumas em direção ao passado, se aproveitando daqueles. Mas é melhor trazer a leveza necessária a esses de baixo, trazer a consciência necessária, do que trazer-lhes conceitos complexos que nunca entenderão. Trazer o verdadeiro sentimento a algo real a ele que ele não tem há muito tempo. Trazer o amor a ele que está em tanta falta. Vocês ficam se preocupando com consciência em questão de informação que os humanos precisariam. Eles precisam somente de amor. Eles não precisam de nada além disso. Desse sentimento, dessa realidade. O amor é o sentimento verdadeiro. Do ser em harmonia com o ser lá do alto em harmonia com este.
O ser em suas mais altas e gloriosas atitudes e o ser lá embaixo. A sombra e a luz em harmonia. E então eles podem conviver junto, o diabo com o anjo. Senão eles irão se massacrar pela eternidade e a roda se repete. E vira uma ondulação, vai lá para baixo, vai lá para baixo, vai lá para baixo. E o que que faz nesse ponto? Um meteoro. Por que o meteoro? Lembra? Circo. O fogo lá do alto não deixou de existir. E ele chega lá embaixo. E muitos precisam disso. É difícil aceitar isso? É, claramente é. Para vocês que chegaram até aqui nessa jornada, claramente é. Mas se o campo de resistência daqueles de baixo for enorme, ao que você diz, isso vai colocá-los mais para baixo ainda. É melhor ter paciência com o processo deles e compreender também o seu. Você tem um processo bem na sua frente. Não olhe para trás, olhe para frente. Porque muitos não são como vocês imaginam. E muitos não irão deixar de existir como vocês imaginam. Eles somente precisam de um tempo a mais, de outra maneira. Lembra, tempo é energia. Eles precisam de uma escala, um período a mais entre a sua sombra e um ponto específico lá na luz, para encontrar um lado com o outro e se aperfeiçoar aqui mesmo nessa matéria. Algo sempre quebra o paradigma da mesma roda. E a mesma quebra do paradigma, vamos supor, que acontece a quebra do paradigma, você aceita, você muda por completo. Está andando, está andando, está andando. E começa a voltar. O processo repete. A mesma quebra do próprio paradigma começa a se repetir. Pela não aceitação ainda de alguma parte sua. Se estes processos continuarem ocorrendo, é isso que sempre acontece. A energia sempre encontra um modo de alcançar a matéria. Um lado sempre indo atrás do outro. Yin e Yang. Lembra? É muito mais profundo do que vocês imaginam. E mais será trazido de forma mais clara, simples, de outras formas para vocês irem complementando estas informações. Não se prendam a tanto. Foquem no pouco que vocês têm e façam algo com isso, já é o bastante, já é o suficiente. Não precisa de nada mais. Podem seguir adiante. Não se culpem com a sua essência, com a sua energia, com o seu arquétipo. Vocês vieram com ele, então trabalhem com ele. Está tudo bem com isso. Mas agora, se viciar em rodas não é necessário. Vocês sabem disso. Se vocês não entenderem o processo dessa humanidade e de vocês, primeiramente o fractal, porque vocês vieram entender como fractal, o fractal. Não vieram entender a essência, o todo, porque ela não pode conceber tudo isso. Ela só veio conceber este pedaço primeiro, depois ela pode expandir mais. Ela não pode ir além disso logo de cara. Sair correndo quando nem aprendeu a andar de verdade. Com suas próprias pernas, seus próprios pés. A forma como veio andar. Ela ainda não aprendeu com sua própria natureza. Porque ela já veio com a sua natureza. Só que ela precisa reaprender, porque aprender é relembrar. Infelizmente, porque em todo mundo de terceira dimensão existe o esquecimento, não só neste. Então, sempre que se aprende, se lembra. É somente isso. Com a leveza. Vocês já aprenderam algo de verdade sem leveza? Algo profundo que emanou da sua consciência? Não. Tenho certeza que não. Vocês não terão os acessos da alma, os acessos à mediunidade, como dizem ser,
sem se render, estarem receptivos a isso, aceitarem isso, aceitar os erros dos irmãos, como dizem ser erros, mas às vezes não são, é o processo que eles precisam. Cada ser está vivendo uma dimensão diferente, um mundo diferente, não somente a Terra. E os céus estão aqui na Terra. Camada de cima, camada do meio, camada de baixo, outra camada, lá em cima outras camadas, no meio outras camadas, não importa. São só subdivisões, são só escalonamentos. Não existe separação, pelo amor. Vocês agregam a sua consciência, aquilo que podem agregar, aquilo que podem pegar, acessar e expandir. O resto, de voltar ao passado, vocês não podem fazer. Quando a experiência nova é um aprendizado novo. Então vamos lá. Vamos aprender algo com isso. Quando não é isso, você está voltando para o passado. Uma experiência nova de verdade, com sentimentos novos. Uma cena nova. Um cenário. Tudo colocadinho no lugar que deve ser colocado, não como você imagina. Então lembram-se, tudo que está lá nos céus também está na terra. Que jogada de ouro. Só essa frase já diz tudo. E ainda tem mais, aqueles deuses do Egito que dizem estar nos céus, divindades. Todos eles são consciências que então buscam encarnar em corpos humanos, em corpos extraterrestres, no que for. Eles tentam encarnar enquanto vocês estiverem consciente, faz algo com aquilo. Alguns são bonzinhos, eles fazem o que é para fazer, outros não. Se você estiver consciente, você estará ciente da sua individualidade. Isso é estar consciente. Se você não está consciente, você não está ciente disso. E está preso em um véu colocado em você, para que você não veja o contorno inteiro daqueles que estão em sua volta. Do cenário verdadeiro por trás deste cenário. Então tudo começa da individuação. Com esta matéria, com este fractal, entendendo este fractal, este personagem. Então vocês podem acessar algo mais no futuro, senão vocês estão querendo expandir demais. Vocês não podem fazer isso, vocês não têm o campo necessário para isso. Estejam cientes disso. Foquem na sua prática, encaixem isso. Encaixem suas sombras com a sua luz, harmonizem a mais. Porque o conflito tem que acabar, não pode continuar assim. O vício em conflito dessa maneira. Vocês podem olhar para frente e se despedirem do passado quando desejarem. Tá bem? É só pedirem. Pedirem vocês mesmos. Pelo amor, desiste do passado. E mesmo que tenha que sofrer com isso, sofra, se permita isso. Se você não se permitir sofrer, você vai continuar a roda da repetição igual o Enki fez. Na história que já foi trazida. Os códigos da antiga Gaia. Novamente sendo trazido porque tudo isso traz o que está sendo trazido agora com mais claridade, de uma forma melhor para todos vocês. Para quem já leu, para quem não leu. Parte 2, no caso, essa. Você tem um pedacinho aqui na carne. Este pedaço. Esta carne. Esta informação que decidiu encarnar. Não tem problema em decidir encarnar. Mas a experiência tem uma utilidade. Esta dimensão tem todas as ferramentas necessárias para se viver nesta dimensão. A outra dimensão do amiguinho, do colega do lado, também tem as ferramentas dele para ele se manter naquela dimensão. E se ele quiser sair, ele sai dessa dimensão, expande, abre o campo para outra, depois para outra, vai expandindo, sempre expandindo, para entender mais a si mesmo, ninguém mais. Porque este mundo não é sobre este personagem, obviamente, mas é sobre o contorno inteiro, sobre o mesmo ser, sobre a mesma consciência. É isso que eu vi naquele momento.
várias energias tentando encarnar, uma versão reptiliana ali, uma versão angelical. Não era nada além de outras partes de mim mesmo, não individualizadas, ainda querendo se individualizar na matéria, porque este é o objetivo de encarnar aqui. Não existe outro objetivo para encarnar na matéria além deste, sabem? Foquem neste processo. O resto virá, as ferramentas estão aí. Olhem para as ferramentas, deixem de olhar para a do outro, a dimensão do outro, foque na sua dimensão, vamos lá, siga em frente. Não olhem para o lado nem para trás, continue. Já foi trazido isso, lembram-se? Vídeo de Nibiru, estou lembrando vocês porque muitos estão esquecendo desta realidade. Com leveza, vivendo essa experiência, conforme a experiência lhe pede com a sua energia, ou seja, com essa individualidade, com este personagem. Você faz tudo o que precisa fazer claramente, obviamente. Não tem problema nenhum com o que você faz. Há sempre aprendizados. Os sinais sempre estão ali. Se você não se dispor a experienciar, você ainda ficará reprimindo, reprimindo, reprimindo. E se você experienciar aquilo for negativo para você, não for de um tão larga, desista. Se renda. Sofra se necessário. Mas abrace-se enquanto sofre. Não é preciso se glamourear tanto. Chorar tanto pelo leite derramado já foi. Mas se permita pelo menos apagar com borracha tudo isso. Se permita pelo menos desistir do que não faz bem para você. Essa experiência sobre este personagem, então, o que estão esperando? É só viverem bem em harmonia com este personagem. Claro, as experiências irão lhes trazer aprendizados a mais sobre as outras pessoas, sobre o respeito ao campo delas. Mas eu já estou trazendo tudo isso. Já foi trazido em inúmeros vídeos. Isso é muito claro. A vida toda. Se vocês se lembrarem de poucas experiências do passado, vocês pegarão algo. Se vocês forem um pouco profundo, vocês pegarão algo. Onde uma experiência, onde no seu passado, aquele aprendizado sobre o campo já foi trazido. Todas as experiências são necessárias. Não é preciso repetir o passado para se viver uma experiência que deu certo naquele momento. Não. Só é necessário aprender mais com essa mesma matéria, com os erros, acertos, como dizem aqui, nessa Matrix de... Matrix é o sistema que opera nesse mundo, o sistema vigente, só isso, tá bem? Que opera no grande coletivo da humanidade, ainda. Isso tende a mudar, sempre tende a mudar, de modos diferentes, com linhas que se repercutem numa evolução diferente, claramente. Peguem linhas de tempo como passagens para certos aviões que levam a certos lugares. É a mesma coisa. Em Orion foi flash solar que aconteceu em todos os mundos. E aliás, o que eu estava dizendo, Orion pegou um monte de mundo, colecionou para si, não só lá na constelação de Orion, mas outros em outras constelações, estrelas, outros mundos aleatórios e planetas, enfim. Comandaram aqueles mundos, alguns ficaram lá, organizaram um sistema de controle também da mesma maneira, mas se não fosse eles, alguém iria criar pelo menos um sistema vigente, existente em alguns mundos? Não. Porque isso é necessário para muitos. E foi trazido também, não somente no vídeo de Nibiru, mas no livro de Nibiru. Os Anunnakis, eles têm um papel importante. Na dimensão deles. Você pode concordar com isso ou não, é sua dimensão de tempo, espaço. Mas eles fizeram um deles, enquanto a luz também faz o deles. Alguém que não faz o seu, falando na linguagem gíria de vocês,
continuará preso num sistema que outros criaram, estará ligado a eles, porque não está fazendo o seu. Entenderam agora? As cordas de ligamento aí te sugam por meio disso, não é culpa de quem te suga. Ou até diversões reptilianas suas que fazem você sentir medo delas. É sua responsabilidade o que você está fazendo. E são partes suas lhe mostrando algo está errado. Olha lá. Você tem que olhar pelo menos. Para de reprimir. Olha para aquilo. Se harmoniza com aquela sombra. Siga em frente. Aquilo já foi. Chega de repetir o passado. Tá bom? Já foi aquilo. Vocês não precisam daquilo mais. Esta é a fuga de vocês para ainda desejarem o vício pelo conflito. É difícil se desfazer disso? Para muitos será. Porque não foi ainda, porque a maioria da população, entre vocês, entre os inconscientes completamente, não importa quem seja, a maior parte do planeta humano aqui está funcionando, está se desencadeando, está caminhando dessa maneira. Para lá, para cá. Para o alto do céu, para o abismo. Estão caminhando para a sua realidade, conforme as suas movimentações de energia, suas atuações neste palco, com estes personagens, neste enredo, nesta história, vivendo esta carne, este personagem, usando esta energia, este personagem, este arquétipo da forma, deve ser utilizado. Que deve ser utilizado ou da forma que acredita que deve ser utilizado. Está tudo bem isso. Irá chegar a um fim, a uma consequência claramente decorrida de fatos sucedidos de uma mesma consciência, desta mesma vivência, experiência de vocês, individualmente, eu estou falando somente. Irá chegar um ponto final lá, onde vocês entenderão tudo, onde verão a consequência de todos os seus atos e vocês entenderão com mais profundidade tudo. Muitos voltarão, repetirão, repetirão, repetirão. E não basta estar na carne para repetir tudo. Pode repetir no plano espiritual mesmo. Pode repetir em outro mundo. O plano espiritual é esse mesmo mundo. Minha gente, vocês ainda estão vendo lá fora o que está dentro de vocês. Quarta dimensão são as abstrações que vocês criam sobre essa realidade, colocadas por cima dessa. A visão que muitos têm de uma pessoa se origina na quarta dimensão, se forma, fica gravada no campo. É a mesma coisa. A dimensão, a sua energia fica gravada no campo como foi vista, interpretada pela perspectiva dos outros do coletivo. Assim sempre é. Se você não testar uma experiência por si só, vendo pela carne tudo aquilo, você não passará o que tem de passar. Não passará, ainda irá fugir disso. Também, algum sistema de crenças ainda tenta vos impedir de alcançar a realidade, obviamente. Mas não há tanto choro, sofrimento necessário para se passar por isso. Vocês podem passar com o pé nas costas. Com leveza. Tendo leveza, 60%, 70% do trabalho, desculpa, já foi alcançado. O resto surge. Mesmo se depois vier rigidez, você fez o começo do processo. Você ficou despreocupado, leve. E aí as verdades surgem. As coisas verdadeiras vêm surgindo. E consciências, quero dizer, perspectivas suas são enxergadas de outros pontos de vista, por outras partes suas que você não havia visto. Porque este fractal engloba inúmeros outros fractais. Para se harmonizarem, então este personagem caminhar com as próprias pernas. Esta vida é sobre este ego, é sobre este personagem. Não precisam se prender a algo além disso, mas se quiserem acessar algo além disso, vocês têm livre-arbítrio. Tudo está nas mãos de vocês.
na decisão de vocês. Porém, as decisões que têm tomadas andam meio sufocantes para vocês mesmos. Então, eu vim trazer um alento para todos vocês, de uma forma um pouco a sugestionar muitas dores de vocês, porém é necessário. Essa energia é necessária para este campo. Entendo. Tudo acontece como tem de acontecer. Somente isso. A serene. Fique em paz, tranquilo, leve. Manifeste o que você vem manifestar sem julgamentos. E bola pra frente, aprende com isso, como você quiser, usa da forma que desejar. Você é quem orienta os seus passos, ninguém mais. É hora da responsabilidade, é isso que vai trazer catarse, vai trazer destruição. Não é lá fora, as águas não vão parar. Internamente as emoções irão vir com tudo. As emoções reprimidas da humanidade. E se continuarem reprimindo, claramente vem lá fora. Mas, de uma forma que vocês não imaginam, não vem com tsunami, não vem com inundação. Vem com a própria aura energética do planeta registrando tudo isso numa massa negra. E tudo que vocês se primem se torna sombras. Tudo que está oculto, tá bem? Está tudo bem, tem algumas coisas ocultas. Mas tem coisas que estão sendo mostradas para vocês e vocês tentam manter oculto, mas já não está. E vocês continuam repetindo para onde podiam fugir, onde aquilo não existia, onde aquilo era oculto. Mas já passou. Aquele processo já passou, você já estava pronto, mas decidiu voltar. Dizendo para si mesmo que não estava pronto, mas você está pronto. Se a vida lhe mostra, você está pronto. Siga em frente. Veja com outros olhos a sua realidade. Porque não é só esses dois olhos que existem, não é somente uma perspectiva que existe. Não é somente uma caixa de paradigmas que vai dizer o que você é, quem você é, para onde você vai, para onde, de onde você veio, não. Nem mesmo que eu dizer aqui sobre planetas de onde vocês vieram. Se eu dissesse, por acaso, se eu soubesse de cada um, eu poderia dizer com tranquilidade, mas não mudaria nada na sua realidade. Se não ocorrer um choque de realidade na sua própria consciência, com a sua própria experiência, com suas partes ocultas, não vai acontecer lá fora. Não busque lá fora, porque não vai acontecer. Muitos irão dar promessas sugestivas de futuro que vai dizer para você, ó, vai acontecer tal coisa em breve e tal, com você não. Isso pode acontecer de fato, mas de uma forma que você não imagina. Isso vai acontecer no mundo, vai continuar acontecendo. O que você quiser acreditar, é com você. A humanidade cria a realidade da humanidade. Os anjos criam a realidade dos anjos, os demônios dos demônios. Falando de um jeito mais figurativo. Todos estão em casa, onde quer que estejam. Porém, você está na sua casa ou na casa do outro, bisbilhotando a dele, e dizendo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Volte para sua casa e veja o que está na sua casa, o que você gosta, o que não gosta, tira. O que não gosta, deixa o que gosta. É seu papel, é seu trabalho, é seu propósito. Primeiro começa de casa, primeiro começa com o que você se alimenta, não fisicamente. Isso é baboseira. Para a minha consciência, para a minha energia. Vocês podem pensar outra coisa. É a dimensão de vocês eu respeito. Mas uma consciência a mais do que aquilo mostra que aquilo não é só um alimento. Aquilo tem algo agregado àquilo. Existe uma dimensão maior que aquilo. Tá bem? A quarta dimensão é a ligação. Vamos supor, aqui vocês estão no mar, não é mesmo? Dentro do mar. Como diz os códigos da antiga Gaia, já é a primeira parte. Primeiro livro. Dentro do mar. Dentro do oceano, onde a serpente Jormungandr circula lá por cima do mar, nadando sobre ele. Nadando, entre aspas. Protegendo todos vocês energeticamente, enfim, do que for. Sem falar nas neblinas lá em cima, né? Mas enfim. Quarta dimensão. Vamos supor. A terceira dimensão está dentro da água. Tem vários portais que levam a certas cenas.
vários momentos, várias perspectivas, várias dimensões. Agora vocês vão entendendo mais do que eu tô falando. Várias dimensões. A quarta dimensão dá acesso a todas elas. Mediunidade é o acesso à quarta dimensão, acesso a todas essas dimensões. Nesse mundo, em outros mundos, porque todas as águas estão conectadas, lembram-se? O fio está conectado lá no final. E lá em cima também está conectado, tá tudo conectado. Também. Você precisa entender isso. Da água, dentro da água, no portal. Quarta dimensão, união de tudo, mediunidade, acesso à quarta dimensão, tá? Em tudo. E a quinta dimensão, né? A quarta dimensão, acesso a todas essas perspectivas diferentes. Por energias, fractais de tempo, personagens, no caso. Fractais de tempo como personagens. Várias nuances. Como árvore, como humano. Tudo que captura momentos. Com consciência ou não. Os olhos não existem só nesse mundo, nesse corpo físico aqui não, tá? Estão por toda parte. O olho de Horus, o que diziam lá no Egito Antigo, o olho que tudo vê, é isso aí mesmo. Na quarta dimensão você vê tudo. Pela perspectiva de uma árvore, como você menos imagina. Pela perspectiva de um pássaro. Ao que você tiver acesso, ao que for necessário você ter acesso, claramente. E existe também acesso ao que eu disse, ao registro, ao eu superior. O superior é somente o registro de todas essas informações. Então existe um campo mais elevado, claramente, onde isso se firma. Aqui nessa Terra, em outra Terra, enfim, em quesito vibracional. Vamos supor que esse eu superior, esta consciência superior que abriga todos esses fractais, todas essas informações, como se fossem livros em prateleiras, vamos supor. Elas ficam lá. Vamos supor em Pleiades. Um dos 7 planetas, Electra. Vamos supor. Electra. Fica lá armazenada. Lá naquele mundo. Onde esta energia de eu superior encontrou um ponto na matéria, naquela matéria bem mais sutil, onde aquela energia pode se camuflar, onde ela pode ficar. Claramente eu não vou dar informação verdadeira aqui, mas é só uma suposição. Fica lá armazenada naquele mundo com outras consciências que também se armazenam. E assim se cria como um paradoxo a mesma vida, a mesma memória, o mesmo fractal se recria num tempo antigo para dar vida a este eu superior, e este eu superior traz essa informação para baixo, para ela existir na Terra ou em outro mundo, aqui como humanos. Então você tem um eu superior que abriga todas essas consciências de você, desse personagem, de qualquer outro personagem de outro mundo, de outras experiências suas na carne, indiferente. Abriga todas essas consciências, como uma massa que abriga tudo isso. Então, a informação que existe lá tem que existir na matéria, tem que encontrar um ponto na matéria também. Cada subdivisão dela. Lembra o círculo? É como se fosse aquele círculo. Se desenrola, o fio se liga com outros fractais. Mesma coisa, o superior, a mônade de vocês. E aqui está este fractal seu, nesta terceira dimensão, na Terra, nesta dimensão aqui sua. Nessa experiência, nesta vivência, nesta linha de tempo onde o caos pode acontecer no futuro ou pode não acontecer, independente. O que importa é o que você faz agora para o futuro surgir. Esta é a maior verdade. Então assim funciona comigo também. Na suposição que eu dei para vocês, em Electra, o superior. Porém, esse fio se desenrola, surgem outras matérias na Terra, em outros mundos, enfim. Porém, aquela informação já foi armazenada. E ela já existia antes de ser colocada naquela energia das Pleiades em Electra. Porém, é um tempo. É energia que a molda na inteireza dela, em suas sombras, em sua luz, todas juntas em harmonia ou em desarmonia, formam uma consciência mais elevada, fica registrada num tempo específico onde ela se afinize, onde tem uma matéria para ela se formar.
Então se cria um corpo que seria a união de todos estes fractais. Também este corpo terreno é a união de todos os fractais de outros tempos muito passados, tá? Como se fossem animalescos e outros já desenvolvidos. A luz com sombras, lembra? Futuro, passado, animalidade, passado, futuro lá, consciência mais superior, tá tudo unido. Então mesmo você está vivendo agora, vamos supor, você está vivendo agora. Essa consciência já existe, já armazena para o seu superior tudo que você está vivendo agora, o olho que tudo vê. Porém, ao mesmo tempo, aquela informação desce o suficiente para existir na matéria onde já deveria existir. É um paradoxo. Porém, tudo isso é necessário. Porém, tudo isso é vivência. O paradoxo não é a roda. A roda é a repetição para o passado, para um ponto de fuga. E se vocês têm déjà vu recorrentes, vocês estão tendo mais consciências das suas voltas ao passado. E poderão continuar seguindo em direção ao futuro, fazendo algo com esta consciência. Tá bem? Então todo este círculo se molda, se origina lá embaixo, nessa experiência. E voltando ao mar, esta quarta dimensão, esse mar, isso que une todos estes portais que são a terceira dimensão. Aí tem o mar, a fronteira com ondas, como um mar normal. Uma praia normal onde vocês sobem lá, quando atingem a consciência necessária e saem da terceira dimensão e quarta. E a quinta, eu estou dizendo a linguagem de vocês, porque terceira, quarta dimensão, quinta não existe em outros mundos como é visto dessa forma. Mas está sendo trazido como é para ser trazido de acordo com o seu sistema de crenças regente do coletivo. Também uma massa, uma egrégora, seria um eu superior de outro modo, porém é somente uma egrégora, simplificando para vocês. A união de muitas energias. Porém, essas energias também se ligam no cosmos inteiro. Eu gosto de trazer conhecimentos mais profundos e acabo me enrolando muitas vezes, mas preciso disso para poder ter um acesso maior ao que posso trazer para a sua consciência. Para a consciência de todos que estão assistindo, porque não é somente para uma pessoa. Então, para uma egrégora inteira. Então, acima do mar, acima da fronteira, está a Terra. Porém, ainda na fronteira existe um alcance enorme, uma localização enorme onde não existe terra, obviamente, onde só existe o mar. Então, acima da fronteira, o que tem na verdade é neblina da sua mente, seus pensamentos, e vão lá para cima, quando não materializados, firmados aqui na Terra, vão lá para cima constituem uma massa negra que fica em cima daqueles mares. E lá na Terra existe a evolução da humanidade, como se fosse os céus para esta Terra, tá bem? O que seria a vossa quinta dimensão? A materialização antes da sua subdivisão, como eu disse, subdivide, 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 até encontrar um ponto na matéria. Então lá no futuro não precisou de tanta subdivisão de fractais e se formou num mundo mais harmonioso, ainda em processo de evolução, como aqui está, porque é uma réplica deste mundo, porém com menos camada grossa de informação, mais polida, vamos dizer assim. Mas isso não é algo para este vídeo. Então, com esta experiência, você armazena tudo o que você precisa nestas caixas, nestes livros nas prateleiras. Tudo fica lá no superior. Tudo que vocês vivenciam agora. E a quarta dimensão é acessada com leveza. A mediunidade é acessada com maior leveza. Como se fosse uma união da matéria com a quarta dimensão ainda. Estão juntas, aliadas. Na verdade, elas estão mescladas. Não há divisão, não há separação entre elas, nem um pouco. Estão fixas, ligadas uma na outra.
como ondas que não se desprendem deste tempo, deste período de tempo, deste passado, como dizem nesta terceira dimensão, deste enredo, simplificando, da história. Então, lá no vilarejo do outro mundo aconteceu uma guerra. Aqui não precisa acontecer. Aqui basta aceitarem o que já estão vendo, essas partes ocultas, e treinarem o caminho que harmoniza essas massas negras e as ligam a essa luz, com amor. Lembre-se, os de baixo só precisam de amor. Eu não estou falando dos outros, estou falando de vocês. Dentro de vocês mesmos, as partes obscuras. As partes obscuras que vão se mostrando para vocês é para vocês verem. Não precisam forçar para ver outras partes obscuras enquanto não veem essas. Tá bem? Essas são os seus desafios, é o seu modo de aprimoramento. Não há outro desafio lá fora, buscando. Não há. Em livros, em conhecimentos que outros falam, não importa nada. Se não tem consciência, não importa nada o conhecimento agregado. Então, quando for saudável, sempre que o pensamento for saudável e não contrariar a sua energia, o que você quer dizer, quer fazer, o que você quiser no momento, e que for saudável para você, de acordo com suas crenças, estou trazendo um alívio para vocês. Não há problema. Podem fazer isso. Irão aprender com isso depois. Não deixem oculto, senão irão voltar para o passado. Deixem uma amostra mesmo no campo e verão isso com mais claridade. Essas sombras estão pedidas para serem manifestadas, assim como as emoções de vocês. Águas nubladas, como nuvens, como neblinas. Essas emoções que criam formas, pensamentos lá em cima, de degradação, porque as partes estão se chocando, a luz e as sombras estão se chocando. Esse é o definitivo Armagedon, como diz. Anjos brigando com demônios. Tudo é interno. Tudo é interno. E é um vício gigantesco na humanidade em não se crer nisso. Em esquecer isso. É uma volta para o passado para não manifestar o que está sentindo. O que está já estaria fazendo normalmente, mas desencadeia uma raiva, uma emoção triste, outra coisa, um desequilíbrio emocional justamente por conta disso. Quando o assunto é somente emocional, quando o assunto é somente manifestar isso. Deixar aberto para você ver e para os outros verem, se necessário, essas sombras. Se o campo pedir, se o momento pedir. Sem esconder, não tem porquê isso. São partes suas. O que você acha tão feias nelas? Não precisa achá-las feias. Elas são partes suas. Basta olhar e dizer o quanto elas são bonitas. Se realmente sentir isso. Dar-lhes uma recompensa de viver nessa matéria, porque são energias suas, querendo incorporar, querendo encarnar. Dê um valor, pelo menos, a essas energias que são suas. Não do inconsciente coletivo, não de fora. Lá do campo de baixo que fica se degladiando. Não. São energias que querem vir à tona. E se você reprime, vira uma casca grossa, um robô, uma máquina para resistir àquilo, você não encontrará a verdadeira humanidade, a verdadeira salvação, como dizem. O caos do Armagedon está acontecendo e ninguém vê. Há muito tempo. Já estava acontecendo. João Evangelista escreveu tudo aquilo, vocês lembram? Dizendo, eu vi. Já foi visto. Está no passado, não está no futuro. O arrebatamento pega uma consciência, aquela consciência de baixo, coloca uma consciência mais expandida. Quer dizer, coloca uma experiência mais expandida. Onde tudo se clareia. Assim como foi para mim, naquele momento eu fui arrebatado.
rindo aqui com vocês, mas com certeza. Naquele momento lá no vilarejo, fiquei leve, levinho, sereno. A informação veio, abriu a mente. Eu não estava vendo mais aquela escuridão negra, sombria, como diz. E não é o mal, é a falta de luz somente, de claridade, de manifestação. Aí fica lá nublado, lá em cima do mar, entende? O peso disso. Isso destrói o mundo aqui dentro do mar. Isso destrói. De inúmeras maneiras, como vocês não imaginam, mas destrói. E se desenrola em mais campo de destruição, dimensões. Assim vão contaminando todo o globo. Vão engolindo outras dimensões, engolindo outras, egrégora por egrégora. Esses são os ditos negativos, obsessores. São emoções retraídas, que criaram forma na matéria de um modo grotesco por não serem manifestadas de início. Pelo sofrimento não ser desencadeado de início. Pelo sofrimento não acontecer de início. Enki era Prometeu. Estou já dando um spoiler para quem não leu o segundo livro dos Códigos da Antiga Gaia. Ele foi Prometeu. Alguns já devem saber sem ler, mas... enfim, ele foi Prometeu. Para quem já leu o primeiro livro ao menos, pode entender o peso disso. Ele não, como Prometeu primeiro, ele não quis aceitar o peso de sofrer. E repetiu a roda para não ter aquele sofrimento. Para não experienciar aquilo. E não aprender daquilo. Ele não queria aprender com a dor, mas ele precisava dessa dor. Ele precisava experienciar essa dor, senão ele não poderia seguir em frente. Era o processo dele. E está tudo bem nisso. Era o processo dele. Mas ele não quis isso. E sucumbiu depois toda a humanidade no mesmo sofrimento. Se vocês notarem, vocês estão fazendo isso consigo mesmos. É somente uma dor auto-infligida, não é mais infligida em mais ninguém. Alguns inconscientes vão aprender uma hora a estar mais conscientes sobre a sua realidade criada por outro, que seria estes Anunnakis, Enki e outros. A consciência expande em algum momento com os processos que ela precisa. Às vezes se enrolando, fazendo uma reviravolta aqui e ali, mas chega num ponto onde sai de dentro do mar, não é mesmo? Sai daquela camada grossa de escuridão, de não ver nada, porque tem tanta neblina lá em cima, né? E pode emergir. E o intraterreno, que está oculto, escuro, pode emergir. Lemúria, lembra? Tudo está dentro de você. De vocês todos. Tudo está dentro. Armazenado como é armazenado em todos os mundos. Em todas as formas de dimensões coletivas, como aqui se forma também em outros mundos a mesma coisa. E com a crença de não existir extraterrestres lá fora, vocês deixaram eles presos na gaiola da Terra. Mas este sofrimento não é necessário. Há sofrimentos que não são necessários. Se isso não é o seu processo, não é necessário descarte. Mas o que é seu processo é sua responsabilidade. Não negue a realidade sendo mostrada na sua cara. Não faça isso consigo mesmo, não se destrua. Isso é autossabotagem, é autodestruição. Não viva pelo seu próprio sofrimento. Como uma versão reptiliana sua desejaria isso, por ser tão maltratada por você mesmo. Não deseje isso para si mesmo. Se harmonize, veja essas partes sombrias. Mesmo que sofrer, às vezes é necessária a despedida de algumas partes suas para poder unir aquilo que vale. Aprender com o peso da perda e entender o quão valiosas são suas sombras. As suas sombras, é sua responsabilidade. Não deixe o lodo se espalhar por toda a cidade, por todo o país, por todo o mundo inteiro. Não deixe. Cada um contribui com a sua responsabilidade, com o seu processo. Não jogue isso para o coletivo.
Jogue isso para você no seu coração e veja por si só, com a luz da claridade divina, o que você está escondendo de si mesmo. A vida mostra cada momento, a cada segundo. Não é preciso mais nada, tá bem? Todos vocês têm o que é necessário para enfrentar este momento. Não precisam vir até aqui no ciclo, que se fecharia por inteiro e geraria outro processo. Não precisam vir até a metade ou aqui quase na metade, depois retroceder até o início. Ou um pouquinho antes, até quando aguentavam, diziam aguentar. Podem sofrer, podem chorar, podem rir, podem fazer o que é necessário, o que a vida mostra que é necessário para vocês, para o seu processo atual. Vocês são filhos do Criador. Não desperdicem a vida como ela é, a experiência como ela é, este aprendizado como ele se molda para todos vocês. Não é uma experiência. É uma experiência que se liga a todas as experiências no mesmo círculo. Espero que eu tenha sido claro e a minha mensagem seja de grande aprofundamento, não somente psíquico, informativo, mentalmente, para todos vocês, mas que seja realmente sentido isso, o peso das suas próprias sombras, o valor que elas têm. Elas não estão aqui para guerrearem entre si nem um pouco. Elas precisam de ordem da sua luz. E é você que é a luz dela. É você que pode ter a percepção sobre elas mais clara que pode ter, mais inocente e benigna, para apoiar suas sombras a crescerem. Não a terem o que desejam, mas a crescerem com você, a aprenderem com o adulto. Vai lá, você aprendeu o suficiente para ensiná-las. Você já está maduro o suficiente para este momento, este seu momento, este processo. E as águas não irão sumir do nada. Primeiro vocês precisam começar a sentir, e no começo será turbulento, porque ficou muito tempo preso, não é mesmo? Até que vocês possam, enfim, abraçar suas dores e seguirem adiante, sem mais arrependimento, sem mais rodas. Vos deixo que a mensagem seja recebida da forma como deve ser. Quero mais nada do que isso. Até mais. Da sua consciência eu sou, em conversa com a minha. Energeticamente, porque estávamos conversando mais do que imaginam.